Como fazer uma boa redação passo a passo? Muita gente tem dificuldade na hora de fazer redação, principalmente aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar como deveriam. E eu vou te contar, a redação é um desafio para todo mundo, não é só o seu problema. Porque as nossas escolas, desde a formação, desde a base, não nos habituaram a escrever. E quando você dá de cara com um concurso, com uma prova importante, você logo gera um frio na barriga porque você não sabe colocar as suas ideias no papel. Não sabia, porque a partir desse vídeo você vai saber. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai estar tão habituado com a redação, tão habituada, que você vai ser capaz até de ensinar a redação para as pessoas, ou até mesmo orientar pessoas que vão também fazer concurso, que estão desesperados. E inclusive tem gente que até deixa de fazer um concurso porque sabe que ali tem uma redação e que você não vai bem. Então isso aí hoje cai por terra em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Então agora a primeira coisa que você tem que saber na hora de fazer uma redação é que toda redação, independentemente de qual banca, se é banca de concurso, se é banca de vestibular, independentemente de qualquer tipo de banca, toda redação ela tem duas coisas: forma e conteúdo. O pior problema do aluno ou do concurseiro é que na hora que você vai pensar numa redação, a primeira coisa que você faz é pensar no conteúdo dela, porque muita gente fala assim, qual que vai ser o tema, o que eu escrevo, não sei o que eu escrevo, qual ideia colocar. O pior problema quando você estiver diante de uma redação é primeiro pensar no conteúdo dela. Não pense primeiro no conteúdo, primeiro você tem que pensar na forma. E o que significa o conteúdo? Conteúdo são as ideias, os argumentos, os repertórios, as frases, citações. Isso é o conteúdo. Conteúdo é fundamental. Só que mais importante do que conteúdo é que você tenha no primeiro momento a forma, que é a estrutura, a frase, qual é a organização dos parágrafos. Porque, pensa comigo, muita gente fala assim, eu até tenho ideias, mas não consigo botar no papel. Sabe por quê que você às vezes tem ideias, mas não sabe colocar essas ideias no papel? Porque você tem um conteúdo, mas falta forma. E é óbvio que depois que você aprende a forma, você vai ter que dar uma atenção no conteúdo, mas a primeira coisa a se preocupar não é o conteúdo, sim a forma. Então, primeiro tem uma estrutura boa, uma estrutura ali que você sabe que funciona, para depois você se preocupar com o conteúdo. E aí você deve estar me olhando aqui e perguntando, Profim, não tem nem o conteúdo e nem a forma. Então a gente tem que resolver os problemas. Não adianta você ficar chorando aí, se lamentando, falar, não tenho nem forma nem conteúdo, nem sei o que colocar no papel e nem tenho papel nem para colocar. Em vez de você ficar chorando, você vai ter que separar os seus problemas, separa os seus problemas em duas partes, resolve primeiro o problema da forma e depois você resolve o problema do conteúdo. Garanto que vai ficar muito mais fácil para você. E se você quiser realmente um curso que te ajude ali, passo a passo, que pega na sua mão, tem um curso muito bom que é o Forma da Redação, que tem aqui na descrição do vídeo o link, caso você queira ali um curso, para você não ter que ficar procurando vídeos aleatórios na internet, porque a gente sabe que tem muito conteúdo bom na internet, só que são conteúdos muito espaçados, muito soltos. Se você quiser uma coisa realmente passo a passo ali, mão na massa, pegar na sua mão, fazer, e clica no link aí, entra no meu curso, dá uma olhada lá e se inscreve, beleza? Então aqui a gente hoje vai falar principalmente da forma, que é a primeira coisa que você tem que se preocupar na hora de escrever uma boa redação. Não é que você não vai se preocupar com o conteúdo, mas vai se preocupar com o conteúdo depois que a forma estiver bem ali acertada na sua cabeça. E quando a gente fala em forma, você tem que saber que, na verdade, não é apenas aquela estrutura básica de redação. Qual que é a estrutura básica de redação? Vou te falar aqui alguma coisa, tá? Para muita gente vai ser óbvio, mas o óbvio ele tem que ser dito. O que é óbvio para uma pessoa pode não ser óbvio para outra. A redação de um texto dissertativo, ela tem que ter 3 elementos muito importantes. O primeiro elemento se chama introdução, que é o momento que você contextualiza, dá a sua opinião, chamada tese. Relaxa, que eu não espero que você decore os nomes tese, contextualização, que são nomes técnicos. Talvez no primeiro momento você não saiba muito bem o que é uma tese, não tem problema, mas primeiro você tem que saber que é uma introdução.
É o primeiro parágrafo da sua redação. Depois que você sai da introdução, você entra no desenvolvimento, que é a parte em que você vai trabalhar os seus argumentos. E aí, por último, você fecha com a sua conclusão, que é o seu último passo, é o desfecho. É o parágrafo que você vai, talvez, ali dar a proposta de solução ou vai fazer fechamento. A gente vai dar propostas de solução, geralmente, quando a nossa redação for de um vestibular, como, por exemplo, o Enem, ou fechamento quando for de um concurso público, porque alguns concursos não é adequado que você faça a proposta de invenção, mas o foco da sua conclusão é dar um fechamento. A gente aqui já está diante de uma estrutura, isso aqui é uma estrutura, certo? Perfeito. Só que isso aqui a gente chama de estrutura básica de uma dissertação. E aí pensa comigo, se existe uma estrutura básica, existe uma estrutura um pouco mais avançada. Só a estrutura básica já vai dar conta de eu pegar minha redação e fazer? Não, porque a estrutura básica todo mundo sabe, ou pelo menos 99% sabe. Se você chegar para tua avó, falar assim, vó, como que faz redação? Mas, meu filho, introdução, desenvolvimento, conclusão. Chegar pro teu tiozão do churrasco, e o teu tiozão do churrasco vai falar assim, como é que faz a redação? Ele vai dizer assim, introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso aí é algo que não vai efetivamente te ajudar lá no dia da prova, mas tu tem que ficar ligado que existe uma estrutura básica e uma estrutura mais avançada um pouquinho. Agora que você já sabe como que é a estrutura básica, a gente vai entrar numa estrutura mais avançada aqui, certo? E é lógico que em algum momento eu vou te falar alguma coisa que você não saiba, mas você tem duas opções. Eu vou falar uma coisa que você não sabe, tu tem a opção de fechar o vídeo e pular e para outro vídeo, tu vai estar só adiando o problema. E aí, para fim, fala uma coisa que eu não sei. Vou embora do vídeo. Essas pessoas nunca vão aprender a fazer redação. Agora, se eu te falo uma coisa que você não sabe, mas você fica no vídeo até que eu te explique, essa segunda opção é a melhor, porque você vai passar por esse problema. Não espere que eu, num vídeo, fale apenas coisas que você sabe, senão o vídeo não vai te ajudar em nada. Vídeo bom é aquele que apresenta coisas que você ainda tem um pouco de dificuldade e a tua postura tem que ser de ficar e entender o que eu estou falando. A estrutura mais avançada, ela também, logicamente, ela tem como base a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A gente chama isso aqui de macroestrutura. O que é a macroestrutura? Estrutura geral, ampla. Só que dentro dessa macroestrutura tem uma estrutura menor que, por exemplo, o que eu tenho que fazer dentro da introdução? Como é que eu começo uma introdução efetivamente? Vou te mostrar agora. Primeira coisa, a introdução, o objetivo dela é apresentar o tema. Mas não vai ficar meio óbvio porque o corretor já sabe qual é o tema. É óbvio, o corretor já sabe qual é o tema, mas ele espera que você saiba. Então você vai uma espécie de apresentar o tema para o corretor. É óbvio que ele sabe, ele quer ver se você sabe, então você vai apresentar o tema para ele. E como é que você faz isso? Você faz isso, por exemplo, mostrando ali para o avaliador que você entendeu o tema. Você vai mostrar algum conhecimento para o avaliador, mostrar conhecimento associado ao tema. Como é que você faz isso? Por exemplo, vamos supor que o tema da redação seja... Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que o tema da redação seja o problema da desigualdade social do Brasil. Beleza, esse aqui é o tema, certo? O que você faz? Você vai trazer alguma informação associada à desigualdade social no Brasil, algo que tem a ver. E a gente chama isso de contextualização, dar contexto para o tema. Então, por exemplo, qual que é o contexto? Você vai falar um pouco sobre desigualdade. Como é que é desigualdade? Só que existe um critério na maioria dos concursos que se chama informatividade. Não adianta você falar, tem muita desigualdade social no Brasil. Não, porque isso aí é um conhecimento do senso comum. Você tem que trazer a informatividade, informações relevantes. Ou seja, você tem que fazer o corretor te respeitar. E como é que você faz o seu corretor te respeitar? Trazendo informações de fato relevantes para ele, como se você estivesse ensinando, contextualizando para ele. Uma informação relevante
associada à desigualdade, você poderia começar assim, ó, segundo dados do FMI, o Brasil possui a 9ª maior economia do mundo. Então você trouxe ali um dado estatístico, é muito importante quando você for trazer o dado, que você traga a fonte do dado. Não precisa trazer a data, o ano que foi criado esse dado, que foi criado não, né? Que ninguém cria dados, as pessoas coletam os dados. Você não precisa trazer, basta trazer a fonte de onde você tirou essa informação. E, inclusive, pode até, às vezes, dependendo da prova, né? Se for o caso do Enem, você pode até extrair esse dado do texto motivador e usar a seu favor. E você não precisa colocar que FMI é Fundo Monetário Internacional, não. Se for uma sigla de muita... se for uma sigla de conhecimento comum, as pessoas sabem o que é FMI, você não precisa. Por exemplo, teve uma aluna minha que tirou 1000 na redação e ela colocou ONU sem explicar que ONU é a Organização das Nações Unidas. Então, o corretor ele não vai tirar ponto seu, exceto se for uma sigla desconhecida ou pouco conhecida. Ah, mas como é que eu vou saber se uma sigla é muito conhecida e pouco conhecida? O que é conhecido para mim né, pode ser por outro. Então, você está com medo, então coloca lá Fundo Monetário Internacional. E depois você pode, ao longo do texto, se você quiser, depois você pode usar FMI, porque você já explicou ali a sigla por extenso. Beleza? E essa contextualização, ela pode ser feita entre uma ou duas linhas. Não é para você contextualizar em 4, 5 linhas, não. Senão você acaba que não vai mostrar a sua opinião. E dentro da redação de concurso, redação de vestibular, uma redação dissertativa, você tem que mostrar a ideia central do seu texto. E geralmente a ideia central, ela recebe o nome de tese, quando você mostra a sua opinião sobre o que você está escrevendo. E agora tem que mostrar o que é tese. A tese é um problema, a gente chama de situação-problema. E geralmente a situação-problema, ela você pode mostrar entre 2 ou 3 linhas. Ah, e se eu pegar um tema que não tem problema? Deixa eu te contar uma coisa. Já percebeu que na maioria das vezes quando você liga a televisão, tá passando algum assalto, alguma tragédia, algum terremoto, alguma coisa muito errada que aconteceu? Por que a gente liga às vezes televisão? Pelo menos aqui é o meu caso, né? Eu moro no Rio e tem muito isso. Por que a gente às vezes liga a televisão e não aparece tipo um programa só com coisa boa? Jornal Nacional, um programa só falando sobre coisas boas que o governo fez, ou então festivais que tem no Brasil, prêmios que a literatura recebeu ao longo da história, um programa só sobre isso. Por quê? Porque as pessoas não querem ver isso. O que as pessoas gostam, que dá discussão, que gera debate, são os problemas. E a mídia, ela se apropria dessa estratégia, uma estratégia para segurar você. Então, uma dica disso para a redação é, na hora que você estiver fazendo uma redação, encontre os pontos problemáticos. Sempre vai dar para você encontrar pontos problemáticos. Ah, esse tema for a importância da doação de sangue. É uma coisa boa, mas você vai ter que olhar para a doação de sangue e perceber pontos problemáticos, pontos de problemas que estão relacionados ali. E depois vai dizer que é importante, que a doação de sangue tem que ser levada com importância, mas vai mostrar problemas. Falta de doação de sangue, hemocentros com baixo estoque, falta da iniciativa das pessoas que são egoístas e não querem doar, preconceito que havia antigamente, as pessoas que são homossexuais, LGBTQIAP+, não podem doar, não podiam até pouco tempo por conta do preconceito. Só vai mostrar problema, porque é o problema que gera discussão dentro do seu texto e você vai ter muito mais facilidade na hora de fazer a tua redação a partir disso. E aí uma coisa importante, aqui um exemplo, tá? Você vai começar a tua crítica com porém, dizendo a desigualdade social presente no Brasil mostra que essa posição esconde um grave problema nacional, a má distribuição de riqueza para a população. Muito importante que tenha um conectivo entre as ideias. E esse conectivo ele tem que ter uma relação clara entre o que você falou o que você vai dizer. Não dá para você colocar um conectivo errado. Aqui eu usei o porém, mas não é para em toda a redação você usar o porém. Se forem ideias opostas, vai usar o porém. Por exemplo, aqui ó, eu falei que o Brasil é a 9ª maior economia, ou seja, o Brasil tem muito dinheiro. Então é uma ideia boa, uma coisa boa que aconteceu. Se na sequência você traz uma ideia ruim, houve uma oposição, e oposição você usa com porém, certo ou não? Depois, uma coisa, a introdução ela tem que ser objetiva, ela não pode ser muito desenvolvida, não pode ser muito grande. Uma introdução com 20 linhas. Claro que não, né, monstro? Porque
Se uma introdução já tiver ali os seus argumentos todos já desenvolvidos, você acaba queimando etapas que são importantes para o desenvolvimento. O desenvolvimento, por sua vez, ele também tem a sua estrutura, seus objetivos. O objetivo do desenvolvimento é descrever os argumentos e dados concretos. E como assim? O que são esses argumentos? Argumentos, eles são explicações, eles são causas ou consequências do problema. Pense sempre assim, todo problema ele tem causas ou consequências, ou os dois. E nada te impede de colocar o argumento 1 como sendo as causas e o argumento 2 como sendo os problemas, as consequências. Posso inverter, colocar a consequência antes da causa? Pode, errado não tá, mas é legal que você siga a lógica. O que acontece primeiro é a causa. A causa é a origem do problema. E o argumento são os efeitos do problema. As consequências, né? Perdão, as consequências são os efeitos do problema. Então, basicamente, você vai pegar o problema que você apontou aqui, ó, o problema da ideia central e vai mostrar, olha, qual que é a origem dela? A origem é o argumento 1. Qual que é a consequência? O argumento 2. E aí, é óbvio que se a gente tem 2 argumentos, cada argumento vai ter um parágrafo de desenvolvimento para ele. Posso falar de causas e consequências num parágrafo só? Pode, mas o ideal é que você faça um parágrafo para falar de causas, o outro parágrafo para falar de efeito, beleza? Cada parágrafo desse vai ter entre 8 e 10 linhas, em média, não é obrigatório fazer 10 linhas, você pode fazer menos ou mais, tá? Mas é a minha sugestão. E você tem que cumprir o que você prometeu na introdução. Na tua introdução você fala que vai falar de má distribuição de riqueza, você tem que ser fiel a isso. Você vai falar só de má distribuição de riqueza. Ah, não vai ficar repetitivo, não? Não. Porque no desenvolvimento 1, você vai falar das causas dessa má distribuição. E no desenvolvimento 2, você vai falar de consequências da má distribuição. Ou seja, a má distribuição ela vai estar presente nos 2 parágrafos, só que o foco do primeiro vai ser causa e o foco do segundo vai ser consequência. Portanto, você não vai repetir ideias, você fala o mesmo assunto sobre vieses diferentes. Por exemplo, no argumento 1, você pode falar causas. Quais são as causas? Quais são as origens desse problema? Falta de iniciativa do Estado, ou seja, o Estado não quer. O que dá origem à desigualdade? O Estado, a missão do Estado, dá para falar em vários. Educação ruim, falta de oportunidade de emprego, ou seja, causas. E no argumento 2, desenvolvimento 2, tu pode falar das consequências, perpetuação da fome, exploração de mão de obra, por exemplo, perpetuação do trabalho análogo à escravidão. Beleza, pronto, aí agora você está organizando a sua cabeça, mas primeiro pense na estrutura. E uma coisa muito importante, não é para você desenvolver as suas soluções no primeiro momento do parágrafo. O parágrafo do desenvolvimento, o foco dele não é desenvolver soluções, e sim desenvolver os problemas. E aí, uma coisa bem importante é, você pode sempre levantar problemas em torno dessas ideias aqui, ó, saúde, educação, segurança e bem-estar social. São assuntos que em vários temas você consegue usar. E o último parágrafo é a conclusão. Na conclusão, o objetivo dela é criar um desfecho, fechar aquilo que foi aberto. Você vai falar lá em cima de algumas coisas e vai fechar depois. Apresentar propostas de solução bem definidas, como, por exemplo, você pode dizer que o governo deve criar políticas públicas para resolver a desigualdade. Aí você pode dar exemplos, criar leis, bolsas, cotas, medidas afirmativas, enfim, distribuição de comida, distribuição de bolsas, alguma coisa, então criação de um fundo para a resolução da fome. Dá exemplos das políticas públicas. Você não pode fazer uma coisa genérica. O que seria uma coisa genérica? Dizer assim, o governo deve criar mecanismos. Tudo bem, você tem que falar quais são esses mecanismos. Se você não fizer isso, a tua proposta ficou ruim, falha, genérica. Então, isso aqui é errado, tá? Exemplo errado, o governo deve criar mecanismos, mas não fala qual mecanismo. E uma coisa certa é, o governo deve criar políticas públicas como? Aí você dá exemplos das políticas públicas do jeitinho como eu falei aqui para você. Fazendo isso, você já está no caminho para ter uma estrutura bonita. Se você quiser, você pode comprar esse livro aqui, ó, muito, muito bom, que te ensina passo a passo exatamente como é que faz isso. O Guia da Redação Nota 1000, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Foca logo, foca. Isso, focou. E agora eu vou deixar aqui no canto um vídeo muito, muito bom para você clicar e continuar assistindo. Vai, clica aí e continua vendo.